boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos vocês imensamente nesse dia. A palavra que eu gostaria de ler com vocês hoje está no capítulo 33 de Salmo, no verso 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aleluias por isso. Eu gostaria de estar falando com você hoje sobre essa palavra aqui que me chamou muita atenção e me chama muita atenção nesses dias. Aqui está dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluias, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Todos nós que conhecemos a Bíblia, que vivemos pela palavra de Deus, que um dia nos convertemos, sabemos que esse povo ao que o salmista está se referindo aqui, desculpe, é o povo de Israel, é o povo que o Senhor Deus começou com Abraão e hoje se estendeu para Isaac, Jacó e assim veio vindo. Hoje, eu e você, pelo fato de que um dia nos encontramos com Cristo e entregamos a nossa vida a Ele numa atitude de fé, nós também passamos a ser herança do Senhor. Então, eu e a minha casa, você e a sua casa, mas aqui o salmista está falando sobre o povo, sobre uma nação. E eu gostaria de trazer uma reflexão para nós hoje a respeito da nossa pátria. Eu, no ano, não me lembro se foi 2016 ou 2019, enfim, eu escrevi um artigo intitulado A Nossa Pátria nas Mãos de Deus. Deve ser um dever de todo cristão. E ali eu fui escrevendo, e o Senhor me levou a alguns versículos, que depois eu vou até postar lá na mensagem, quando eu for editar essa mensagem, e o Senhor foi falando ao meu coração a respeito de que nós precisamos nos arrepender, de que uma nação ela somente é livre quando ela está debaixo do senhorio de Cristo. Sem isso, não há a mínima possibilidade de uma nação ser livre. Então, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, e hoje eu gostaria de que nós fizéssemos uma reflexão a respeito de como tem sido a nossa conduta diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, que essa palavra hoje ela possa servir para que nós venhamos de fato, irmãos, refletir sobre o que nós temos feito como cristãos. Como cristãos, eu creio que nós devemos orar. Orar para quê? Para que o Senhor simplesmente nos livre desse vírus. Eu acredito que vai mais além. Eu acredito que como cristãos nós devemos orar para que essa nação ela venha se converter, mudar com relação ao Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus. Nós temos visto, eu vou falar por mim, nesses meus mais de 50 anos de idade, eu tenho visto o Brasil ser vendido muitas vezes, ser sucateado muitas vezes, passou por várias mãos, por vários governos. Mas eu quero te dizer uma coisa:
Deus ele continua sendo Deus, apesar de todas essas situações, apesar dos desmontes que já se fizeram. Eu não estou aqui fazendo política, mesmo porque eu não sou político, não pretendo ser político de forma alguma, mas Deus tem nos chamado já há muito tempo para nós fazermos a diferença. E como eu e você podemos fazer a diferença na nossa pátria amada? Como eu e você vamos poder participar dessa mudança que nós tanto queremos? Porque eu creio em nome de Jesus, assim como você quer que essa nação ela seja reconhecida não como o país do futebol, não como o país do carnaval, não como o país da roubalheira, não como o país da pandemia, mas como a nação que serve a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que atitudes o Senhor espera de mim e de você nesses dias, em meio a tudo isso que eu já falei aqui? Eu creio que nós nos posicionarmos diante de tudo isso através do quê? Da oração, do jejum, das misericórdias, não entrando na vibe das pessoas, fazendo o que as pessoas fazem, mas sendo diferente. Nós precisamos, amados, fazer a diferença. Agora, nós só vamos conseguir fazer a diferença sendo diferentes. E diferentes no quê? Não é ser diferente no trato com as pessoas, não é isso que eu estou falando, mas é sermos sábios. E se nós não temos sabedoria para lidar com essas coisas, nós precisamos ir até o Senhor Jesus, como está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, onde Tiago ele nos fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus, peça ao Espírito Santo e Ele vai conceder. E para que ter sabedoria nesses dias? Para saber lidar com as pessoas, meu irmão, para saber lidar com as palavras das pessoas, para saber nos portar em meio a tudo isso. Como eu disse na outra mensagem, nós temos lido, nós temos ouvido pessoas que sempre foram contra esse governo, sempre quiseram o mal do nosso presidente e dos outros governantes. Hoje eles estão indo livremente, até mesmo médicos, apesar que eu só vi uma médica falar isso, e vai nas redes sociais e falam coisas, sabe, terríveis, sentenciando as pessoas, sentenciando os nossos governantes e algumas pessoas à morte. Eu creio, irmão, que a diferença que o Senhor quer que nós façamos é que nós continuemos a pregar a palavra de Deus, é que nós continuemos sendo diferente, sabe? Quando nós vamos no mercado e quando nós pagamos e o caixa nos dá um troco a mais, nós simplesmente devolvemos. Outra coisa, quando nós damos lugar, um assento para uma pessoa idosa no trem, no ônibus, na fila do banco, na fila do mercado. E para mim, isso é a diferença. Além de, obviamente, pregar a palavra de Deus, obviamente, falar do amor de Deus. Mas a nossa pátria, ela tem que estar nas mãos de Deus. Agora o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Se você ler o livro de Daniel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, você vai perceber que Deus tinha um propósito também em tudo aquilo.
Nada, meu irmão, acontece por um acaso. Nós não estamos vivendo aqui por acaso. O Senhor nos plantou neste lugar para que nós dessemos frutos e os nossos frutos permanecessem. Então, ame a tua pátria, ame a tua nação, sabe? Ore por essa nação, busque a Deus, se ajoelhe diante do Deus Todo-Poderoso, assim como Daniel fazia. E detalhe, muito embora Daniel não estivesse na sua terra natal, quando ele estava na Babilônia, continuou sendo servo de Deus ao ponto dele se tornar um governador. Então, veja que o Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer falar conosco, Ele quer que nós sejamos a diferença na nossa nação. Amém? Então, amados, vamos amar a nossa pátria tão querida, vamos ser patriotas, amém? Ao ponto de não ficar indo em passeata, não ficar indo em passeata pró ou contra governos. Não é para isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que nós, de fato, orássemos por esse país, que nós orássemos pelo presidente da República, seja ele quem for, orássemos pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos, pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados. Eu tenho entendido nesses dias, já há algum tempo, que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar chorando o leite derramado por causa das nossas escolhas. Se esses homens e mulheres estão lá no governo, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja em Carapicuíba, nós os colocamos lá. O meu voto e o seu voto colocou essas pessoas lá. Então, como cristãos, vamos orar por esse país. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando nós orarmos, que quando nós colocarmos diante de Deus, sabe, Ele vai nos ouvir, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos e os olhos do Senhor estão em nós. Então, que eu e você hoje sejamos agentes de transformação e que nós venhamos amar esse país, sabe? Talvez o Senhor queira até te levar para outros lugares, mas saiba que a tua pátria sempre vai ser esse país aqui que você nasceu. Então, que o Senhor possa falar muito mais aos nossos corações, nos dando clareza nesses dias, amados. Que Ele não deseja que nós fiquemos amaldiçoando ninguém. Nós não fomos chamados para isso, por mais que os nossos governantes não supram as nossas expectativas com relação a eles mesmos. Todos nós somos seres humanos falíveis, não somos super-homens, não sabemos tudo, mas o Senhor sabe, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, eu quis trazer essa palavra para nós hoje, para que quando alguém vier falar dos governantes, sabe, dos pastores, das suas famílias, ponha um freio em tudo isso, breque, use a palavra de Deus, como em algumas vezes eu já fiz isso já. Eu não posso permitir ser usado pelo diabo para amaldiçoar quem quer que seja, porque o Senhor me chamou para ser um abençoador, e você também, eu creio nisso. Então, creia nessa palavra, ame ao Senhor, ame ao teu próximo, ame a tua pátria, ame o lugar onde Deus te plantou, em nome de Jesus. Amém?
Compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você a luz dele e te dê a paz, no nome de Jesus.